conceito que é bem importante, que é o protagonismo no processo de desenvolvimento. Eu acho que eu só compreendo, principalmente quando a gente está falando... E aí vamos separar, quando a gente está falando de processos de desenvolvimento, a gente tem que lembrar que a gente está falando de momentos diferentes do ser humano. Tá? Então, assim, é lógico que uma criança, ela precisa de um sistema mais tutoriado para se desenvolver, porque ela ainda não tem maturidade para fazer algumas escolhas. É como se a gente levasse ela, perdão te interromper, até um processo assim, cara, você sabe ler e sabe escrever agora. Isso, algo assim. Eu vou precisar formar uma base, Isso. mas a partir do momento que eu tenho uma base, a expectativa que eu tenho é que essa pessoa assuma protagonismo. E o que é o protagonismo? É a capacidade que esse indivíduo tem de construir a sua estratégia de desenvolvimento. Aí tem o Rollins, que eu gosto muito, que é uma linha que eu estudo bastante, que é o self-education. Sim. Que é a concepção do processo que eu tenho do meu autodesenvolvimento. E aí eu acho que é onde a gente relaciona dois elementos, que é o processo de desenvolvimento e, por exemplo, o repertório de gamificação. Então, imagine, por exemplo, quando eu vou aprender um jogo. Quando eu vou aprender um jogo, ninguém lê tutorial de um jogo. Lê tutorial? Não. Muito difícil pegar um encarte. Cara, é da nossa época, os detonados. Exato. Assim, os cards detonados que a gente pegava para poder jogar os jogos e tal. Mas, no geral, o que você vai fazendo? Você vai construindo uma estratégia de exploração feedback. E na estratégia de exploração feedback, você escolhe o repertório adequado. Só que o jogo ele é construído enquanto plataforma para trabalhar em cima de exploração feedback. Perfeito. Tá? Tipo, então, aqui não dá certo, vai ali. Aqui dá certo. Opa, aqui deu certo. Então, deixa eu explorar mais um pouco aqui. Isso, exato. E aí eu vou explorar feedback, explorar feedback, explorar feedback. Esse movimento vai me dando repertório para dizer, bom, agora eu posso lidar com ambientes mais complexos. Só que em todo o processo de jogo gamificado, por exemplo, que é uma temática que vocês trabalham muito bem, ele é centrado no protagonismo. Perfeito. Você não aprende vendo alguém jogar. Você aprende experienciando, Exato. sendo avatar, né? Você aprende entrando no seu papel de avatar ali e jogando. E experimentando esse processo. E essa experiência, ela é muito importante. Então, quando você está falando dessa questão do protagonismo, desse agente do self-education, ele está associado a essa ideia. Eu não acho isso utópico, não, na verdade, eu acho isso fundamental numa sociedade como a nossa hoje, em que você tem uma disponibilidade de conhecimento absurda. Cara, mas eu acho utópico. Eu vou até tentar corrigir a minha fala, porque eu acho que está distante, talvez, da consciência dos próprios pais. Sim. Tá entendendo? Não é por maldade. O processo, a gente já entende, já sabe que pode ter um fundamento bastante poderoso, mas eu ainda vejo que os pais, eles buscam muito uma aceitação da escolarização ou certificado. Ou eu preciso que Eu volto um pouquinho antes dele. Eu não falo nem isso. Os pais têm eu acho que tem esse papel mesmo de exigir alguma coisa que ateste, comprove que você tenha, sei lá, Perfeito. alguma coisa formalizada. Até porque a escola é caro. É caro, pô. Você precisa formalizar o meu investimento. Lógico. O meu investimento Qual que é a transformação? Qual que é o produto entregue? Exato, né? exato. Escola é Mas caro. se a gente pegar isso, assim, eu tenho filhos estudando, assim, ensino médio, né, se for ver, tá indo agora pro primeiro ano, um de 16, tem uma de 13. Acho que o grande negócio, assim, você falou do protagonismo, né, da pessoa ter essa percepção e criar, às vezes, a certeza que ela tem de como que eu vou estudar, como que eu vou aprender, como eu desenvolvo a certeza do meu método, como que eu aprendo. Eu acho que na escola não tem isso mais. Acho que as crianças não estão tendo essa ciência mesmo de como eu aprendo. O que eu aprendo? O que é necessário eu aprender para chegar no objetivo que eu quero? Ou, assim, se a gente falar assim, o objetivo que eu quero ainda é uma coisa muito distante. Mas, às vezes, um objetivo mais curto. Eu quero, sei lá, fazer um curso de design. Vamos falar disso, que a gente está numa casa dessa. Eu acho que a criança não tem ainda essa noção de despertar interesse para conhecimentos. E ela mesmo vê as dificuldades que ela tem para alcançar um conhecimento determinado. Então, peraí, só para você responder. Então, você acha
que a responsabilidade está em cima da criança e não desse pai que está dando uma diretriz Não, assim, não, ó, não. segmentada. Eu acho que não é nem a responsabilidade. Só Porque, pra eu entender, eu tô jogando foguinho aqui. sabe aquela coisa? O que eu não sei, que eu não sei. Uhum. Assim, eu acho que a criança não sabe O que não ela sabe. ainda não sabe Não, eu como concordo. aprender alguma coisa. Tá. O É que você aí eu acha, acho que tem um ponto que a gente tem que pensar um pouquinho. A gente tem que entender um pouco o nosso modelo de escolarização, Isso. porque a gente tem um binômio importante, que é escolarização e empregabilidade. Justo. Uma das maiores angústias dos pais é saber, bom, mas o que meu filho vai fazer de trabalho? Ele vai E ganhar aí, dinheiro? exato, É, exato. Então, eu assim, preciso pagar as aí, contas. exato, assim, você tem uma relação que eu durante começo da minha carreira, já faz um certo tempo, mas ainda lembro disso, eu trabalhei com na época a gente chamava orientação vocacional, vou entregar a idade agora a gente, né? Foi longe. Não é mais Cara, orientação da hora, vocacional. Hoje chama mais orientação profissional e tal. E aí eu trabalhava com adolescentes que estavam em terceiro colegial e cursinhos, mas eu fazia um trabalho mais com os pais. Por quê? Qual era o grande dilema ali envolvido? O garoto queria fazer história, o pai queria que ele fizesse direito. O garoto queria fazer arquitetura, o pai queria que ele fizesse medicina, e o moleque não gostava de sangue. Então, Justo. qual é a lógica ali? A discussão da trajetória profissional na relação pai-filho, ela era permeada pela empregabilidade. A discussão cara, vai fazer história, vai ser o quê? Eu lembro de um pai até hoje falando isso. Vai fazer história, fazer o quê? Ser professor de escola fundamental? Na frente de outro professor, né? Exato. Eu lembro, vai fazer o quê? É. Vai fazer, o cara vai dar aula? Vai ser professor de escola pública? Morrer de fome? Porra, mas deixa eu só lembrar, tá? Tem professores de cursinho de história que ganham grana muito mais que médico, mas tudo bem. O universo da gamificação, cara, tem Exato. professores de história sendo contratados para cargos absurdos. Principalmente Exato. hoje, no advento Exato. digital, É. o professor tem milhões, Então. se ele der uma boa aula. E aí você vem nesse processo, por quê? Porque a gente tem um modelo de empregabilidade sustentado pela escolarização. Qual é o problema? Os últimos 10 anos quebraram essa concepção. Isso é verdade. Nossa, Por quê? Aí você tem um garoto que você fala para o garoto, o que você vai ser? Você é streamer. Não tem faculdade de streamer. Né? Youtuber, né? Você é youtuber. Você é eu tiktoker. Vou ser tiktoker. Eu vou atuar... Influencer. Tudo bem, tá legal, Alex, mas na prática ninguém vive disso. Ok. Mas a gente tem um modelo de transformação das profissões e aí a gente tem um outro problema, que é formação não é profissão. Eu posso ter uma formação como psicólogo. Eu gosto sempre desse exemplo, vou citar porque é público, né? O Léo Paixão, que é um dos principais chefes de cozinha que eu acho no Brasil, eu acho o cara fantástico, é médico de formação. Formado em medicina pela UFMG. Né? Nossa. Então, assim, você fala, cara, o cara fez medicina, o que ele é hoje? Chefe de cozinha. E é um gênio da cozinha. O cara é Um gênio da cozinha. Tá? Então, assim, o cara pode ter uma formação e ter uma profissão totalmente diferente. Eu concordo. Mas existe na nossa sociedade essa ideia de que você precisa ter uma trilha em que lá no final dessa trilha vai ter um pote de ouro. Então, todo o processo de escolarização ele é construído em função de um processo de empregabilidade.